Caros alumnos, vamos a comenzar nossa 23ª aula, onde trataremos alguns conceitos adicionais de diferenciabilidade de funções de duas variáveis. Vamos a ver nesta oportunidade as derivadas direcionais. Vamos a estudar bem como é que estas derivadas se definem e quais são suas principais propriedades. Vamos a considerar o caso em que as derivadas direcionais são produzidas por funções diferenciais e quando não são por funções diferenciais. Finalmente, veremos uma das propriedades mais importantes do cálculo diferencial, que nos diz de que a direção de maior crescimento ou decrescimento da função é dada pelo gradiente da função f no ponto em que se está estudando. Ou seja, a derivada nos indica, a derivada como um vetor, nos indica qual é a direção de maior crescimento ou decrescimento. Veremos também algumas aplicações desses conceitos. Como sempre, vamos a iniciar lembrando que temos feito na aula passada. Estudamos, então, na aula passada, derivadas parciais de funções de duas variáveis. Estas derivadas parciais se definem deixando a outra variável constante. Ou seja, se queremos calcular, por exemplo, a derivada com relação a x, deixamos y constante como aparece aí no limite e observemos de que este limite está sendo tomado na direção do eixo das abscissas. E aí é onde aparece o conceito de derivada. Ou seja, é, na verdade, uma derivada em onde está sendo avaliada o limite em apenas uma direção, a direção do eixo das abscissas, que é paralelo ao vetor 1,0. De forma completamente análoga quando queremos calcular a derivada com relação a y desta função. Então, aqui tomamos a direção vertical, a direção das ordenadas. E aí, a derivada parcial de y com relação de f com relação a y vai estar dada pelo limite, onde observem, deixamos como constante a variável x. E aí obtemos este limite. Então, aqui o limite da derivada parcial em y é tomada na direção do eixo das ordenadas, paralelo ao vetor 0,1. Também vimos outro conceito importante, que é a diferenciabilidade. Quando que uma função é diferenciável? Ou seja, aqui o conceito de diferenciabilidade é um conceito mais complexo que no caso de funções de uma variável. Então, aqui temos que evaluar este limite. Quando uma função vai ser diferenciável? Quando existe um vetor A, verificando o limite embaixo, em donde esse H em negrito é o vetor HK minúscula, que se aproxima do 0,0 e o limite todo dessa expressão em valor absoluto deve de ser igual a 0. Certamente este limite não é simples de ser verificado, porque temos que estar considerando duas variáveis e, enfim, muitos problemas. Então, aqui aparece um teorema que nós vimos na aula passada, que caracteriza quando uma função é diferenciável ou não. E este teorema nos diz o seguinte: se as derivadas parciais da função f existem e são contínuas, então f deve ser diferenciável. Então, esse teorema é extremamente importante, porque de aí concluímos que todo polinômio de duas variáveis, em x e em y, de qualquer grau, passa a ser uma função diferenciável. Por quê? Porque suas derivadas são todas outros polinômios também, de um grau menor, mas nós sabemos que todo polinômio é contínuo. Portanto, as derivadas parciais dos polinômios são funções contínuas e logo, graças a este teorema, concluímos que todo polinômio é diferenciável. Da mesma forma para funções exponenciais, logarítmicas e as combinações aritméticas destas funções. Também vimos na aula passada a relação que existe entre diferenciabilidade e continuidade. Ou seja,
toda função diferenciável é contínua. E então, lembremos de que estes dois conceitos são classificações de funções através de um limite. A diferenciabilidade é um limite muito mais exigente que implica o limite da continuidade. E assim temos um conjunto gigantesco das funções contínuas que contém um conjunto menor, que são as funções diferenciáveis, como vemos aí no gráfico. Muito bem, nesta aula nós vamos a continuar estudando as propriedades das funções diferenciáveis e vamos a ver, além disso, como que funcionam estas derivadas parciais contínuas, como que elas definem e caracterizam a diferenciabilidade. Vamos a introduzir o conceito de derivadas direcionais e como que o gradiente joga um papel importante neste conceito de derivadas direcionais, no sentido de definir qual é a direção de maior crescimento ou decrescimento da função. Esta direção é definida pelo gradiente. Vamos a ver também como é que as derivadas direcionais se relacionam com a diferenciabilidade. Ou seja, se eu tenho uma função que é diferenciável, sua derivada direcional vai ser o produto interno com o vetor direção, mas somente no caso que ela seja diferenciável. Em geral, se a função não é diferenciável, essa fórmula não é mais válida. Então, aqui vamos a ter estes conceitos, vamos a ver isto na aula de hoje e vamos a considerar muitas aplicações aqui. Muito bem, vamos a ver então o primeiro exercício. Vamos a verificar a diferenciabilidade e calcular a derivada da função f de xy igual a x ao cubo mais y cubo menos x quadrado y quadrado. Observe que este é um polinômio de quarto grau em duas variáveis, f de xy, e queremos calcular a derivada da função, não as derivadas parciais, mas a derivada. Muito bem. Primeiro, então, calculamos as derivadas parciais. E, como já sabemos, o método é derivar as variáveis assumindo que a outra é constante. Muito bem. Então, assim, nós temos imediatamente derivando com relação a x, que a derivada parcial com relação a x vai ser 3x ao quadrado menos 2xy ao quadrado. E a derivada com relação a y vai ser 3y ao quadrado menos 2x ao quadrado y. Observe que aqui a única técnica é, quando derivamos com relação a x, assumimos y constante. Quando derivamos com relação a y, assumimos x constante. Note que as derivadas parciais são contínuas. Estas são contínuas por quê? Porque são polinômios também. Portanto, como as derivadas parciais são contínuas, f é diferenciável. E assim, então, verificamos que, de fato, f é diferenciável e sua derivada vai estar dada por esse vetor, cuja primeira componente é derivada parcial de f com relação a x e a segunda com relação a y. Muito bem, então, a derivada vai ser um vetor, cuja primeira componente é a derivada parcial com relação a x e a segunda com relação a y. Essa é a resposta do nosso problema. Vamos a ver agora as derivadas direcionais. É um novo conceito. Um novo conceito que é a derivada em uma direção. Isto acontece por quê? Porque no plano nós temos infinitas direções que podemos utilizar, então a derivada pode ser descrita em cada uma destas direções e vamos a ver como é que nós podemos calcular isto. As derivadas direcionais são muito úteis para poder determinar o crescimento da função numa certa direção. Isto é, devemos considerar um vetor unitário. O vetor deve de ser unitário, um v de duas componentes, verificando claramente que a norma, o módulo dele vale 1. Tomemos então uma função de duas variáveis e consideremos o par xy
assim vamos a definir nossa derivada direcional. Observe que a diferença está em que a diferença de incrementos é tomada na direção v que nós estamos considerando. X em negrito é o vetor xy, h é um escalar, h minúscula, e o vetor v em negrito é a direção que nós estamos calculando esta derivada. Assim temos a seguinte definição: se v é um vetor unitário, então a derivada de f na direção de v é dada por esse limite que nós acabamos de descrever. Vamos a ver esto com alguns exemplos. Calcular a derivada direcional na direção 1,1 da função f de xy igual a essa fração x ao quadrado y partido por x ao quadrado y ao quadrado quando xy é diferente de zero. E quando xy é igual a zero, a função é identicamente nula. Então, aqui vamos usar diretamente a definição de derivada direcional. Ou seja, a derivada vai estar dada por este limite. Observe mais uma vez que os números em negrito, as letras em negrito, estão representando vetores aqui. Então, f está calculado no vetor x mais hv, que seria a soma de dois vetores, menos f de x partido por h. A direção deve de ser um vetor unitário. Observe que o vetor 1,1 não é um vetor unitário, porque sua norma é igual a raiz de 2. Então, aqui para poder encontrar o vetor v, simplesmente, para que seja unitário, dividimos o vetor pela norma e obtemos que v deve de ser igual a 1 partido por raiz de 2, 1 partido por raiz de 2, sua segunda componente. Muito bem, como x é igual a zero, então x mais h vezes v vai ser igual a esta suma. Observe que aqui aparece raiz de 2 sobre 2 porque temos racionalizado os denominadores. Não? Então, aqui aparece o vetor primeira componente igual à segunda componente e aparece o h. Então, para poder encontrar a derivada direcional da f na direção de v, aplicamos a definição, e isto vai ser o limite quando h vai para zero, de f na direção desta coisa menos f de zero partido por h. E isto nos vai dar este quociente que vai ser igual ao limite de raiz de 2h cubo partido por 4h cubo, que sai raiz de 2 partido por 4. Então, este é o valor da derivada direcional da função f que nos pide o exercício. A definição de derivada direcional depende apenas do limite de uma direção, em uma direção. Isso significa que, que derivadas direcionais podem existir e a função não ser diferenciável. Lembre-se de que para que uma função seja diferenciável é necessário que o limite exista em todas as direções. Mas para que exista a derivada direcional, basta que ela exista na direção do vetor direção que nós estamos tendo. Então, se existem derivadas direcionais, não necessariamente a função vai ser diferenciável, da mesma forma que a existência de derivadas parciais não implica que a função também seja diferenciável. Muito bem, vamos a ver isto mais claramente com este mesmo exercício. Mostre que a função não é diferenciável no ponto zero, ou seja, é a mesma função do exemplo anterior que nós encontramos as derivadas direcionais. Elas existem, porém agora vamos a verificar de que a derivada desta função, ou seja, que f não é diferenciável. Muito bem, então, para que f não seja diferenciável, primeiro calculamos as derivadas parciais. Vamos a fazer este cálculo prévio no 0, 0, e observemos de que a derivada em 0, 0 vai dar 0 menos 0 no denominador. Isso nos dá 0, igual que a outra derivada. Observe de que basta que uma componente na definição da f de xy seja nula para que toda a função seja nula. Então, as derivadas parciais em 0, 0, ambas estão valendo 0. Para verificar a diferenciabilidade, usamos a,
não? Dada por o vetor gradiente como sendo 0, 0. E então, aí aplicamos a definição, aquela definição de limite quando h vai para 0, 0 de toda essa coisa. Então, substituímos aí os valores. Então, observe de que f de x, x e y está valendo, são iguais a 0. Então, isto todo, e lembre-se de que a norma de h, o módulo de h é raiz quadrada de h quadrado vezes k quadrado. Então, para verificar a diferenciabilidade, né, aqui que nós temos que fazer, temos que calcular este limite. E observamos de que quando substituímos x e y igual a 0, nos encontramos com esta expressão, não? E x é igual a y igual a 0, portanto, substituímos na definição da função, que vemos aí pequeno em azul, e obtemos este valor. Observe agora de que este valor que está aqui pode ser escrito desta forma, de uma forma mais simplificada, e de aí, por exemplo, vamos a verificar que este limite não existe. Como vamos fazer isso? Tomando diferentes direções, ou seja, nos vamos aproximar de 0 em determinada direção, por exemplo, na direção em que h seja igual a vezes k, onde a é um número real. Então, tomamos este limite de h quando vai para 0, 0, na direção de h igual a h. Então, substituímos todos os valores k por h, ¿no? O sea, h por hk, e obtemos simplesmente este resultado em termos de k quadrado, cujo limite, depois de simplificar o cálculo, me dá esta expressão. Ou seja, para cada valor de a, eu vou ter um valor diferente deste limite. Portanto, este limite não pode existir. Por quê? Porque mudando a direção, muda de valor. Então, é exatamente que para cada a, R$2 temos um valor diferente para o limite, portanto, esse limite não existe. E ao não existir esse limite, a função não é diferenciável. No exercício anterior, verificamos que a função não é diferenciável, correto? E então, aqui nós temos esta função. Porém, vamos a mostrar aqui de que a função possui derivada direcional em todas as direções no ponto 0, 0. Ou seja, nós vimos no caso passado que não é diferenciável e encontramos um exemplo em donde calculamos a direção de h e encontramos que a derivada direcional existe. Mas agora vamos a conferir de que de fato existe em todas as direções. Muito bem, para isto usamos a definição de derivada direcional. E a direção deve ser um vetor v, a v qualquer, não? Com a norma igual a 1, ou seja, que significa que a quadrado mais b ao quadrado, ou seja, cada uma das componentes dá igual a 1, e, portanto, h vezes v vai ser igual a esse vetor a vezes h, segunda componente v vezes h. Muito bem, a direção então deve de ser esse vetor unitário, como x é o vetor 0, 0, então a soma de x mais hv vai ser igual a esse vetor ha, hb. Então tomamos aqui o limite dessa expressão em 0, 0, substituímos o valor da função, não? Na função f de a estava descrita dessa maneira, e então obtemos este quociente que vai ser igual. Portanto, a derivada direcional sempre vai existir em cada uma das direções que nós tenhamos aí. Portanto, a derivada direcional existe em todas as direções. Observe que o fato de que exista a derivada direcional em todas as direções, como já temos visto para esta mesma função, não implica de que a função seja diferenciável. Muito bem, então aqui temos um teorema que vai ser muito importante e que relaciona diferenciabilidade com derivadas direcionais. O que nos diz esse teorema? Se
seja f uma função de R2 a R diferenciável v um vetor unitário, então a derivada direcional vai ser igual ao gradiente de f produto interno com v. Muito bem. Aqui, então, esse é um exercício, vamos a continuar aqui com este exercício. Usando o teorema anterior, verifique que a função não é diferenciável. Ou seja, veja só, neste caso, já hemos visto de que a função é diferenciável usando a definição de diferenciabilidade. Agora, vamos a utilizar o último teorema que estabelece que se a função é diferenciável, então a derivada direcional nada mais é do que o produto interno do gradiente com o vetor direção. Muito bem, quando isto não acontece, então, evidentemente, não é diferenciável. Muito bem, vamos então aqui a calcular a derivada direcional. E como vimos no exercício anterior, verificamos de que a derivada direcional no ponto 0, 0 está dada por, para qualquer vetor de componentes AB, vai ser igual a quadrado vezes B partido pela soma dos quadrados, a quadrado mais B ao quadrado. Muito bem, então aqui a derivada parcial em 0, 0, observe que a derivada parcial em 0, 0, substituindo y igual a 0, ¿no? En esta expressão, me dá 0 no numerador e, portanto, o limite vai ser 0. Ou seja, a derivada parcial em 0, 0 vai ser 0. Por outro lado, a derivada parcial com relação a y vai ser igual a este incremento. Aqui x vai ser igual a 0. E então nós temos que esta diferença vai ser 0 no numerador e, portanto, a derivada parcial com relação a y também vale 0. Então, se f fosse diferenciável, que coisa nós teríamos? Se f fosse diferenciável, teríamos o que? O gradiente da função f em 0, 0, produto interno com v, vai ser igual ao produto interno do vetor 0, 0, que é justamente as derivadas parciais em 0, produto interno com o vetor direção em AB. Muito bem, e portanto aqui verificamos de que o produto interno é o vetor nulo, mas nós tínhamos calculado no exemplo anterior de que a derivada direcional é igual a a quadrado B partido por a quadrado más b quadrado, o sea, un número diferente de 0. Por tanto, estos valores son diferentes y esto significa que a función f no es diferenciable. ¿Por qué? Porque si fosse, debería valer a igualdad, o sea, a derivada direccional debería ser igual ao produto interno da função pelo vetor direção. Muito bem, vamos a ver um segundo exemplo. Diz calcular a derivada direcional em 1, 0 na direção 1, 1. Ou seja, quer que calculemos a derivada no ponto 1,0 na direção 1,1 dessa função que nós temos aí. Bom, por ser um polinômio, temos de que a função é uma função contínua e, portanto, diferenciável. Ou seja, observe de que se nós temos um polinômio, tomamos derivadas parciais, as derivadas parciais vão a seguir sendo polinômios e, portanto, funções contínuas, o que significa que f é diferenciável. Portanto, calculando as derivadas parciais, nós temos de que a derivada parcial de f com relação a x é 3x ao quadrado menos 2xy ao quadrado. A derivada parcial com relação a y vai ser 3y ao quadrado menos 2x ao quadrado y. Esto se obtiene, como ya falamos muchas veces, fazendo uma das variáveis constante e derivando com relação à primeira. Muito bem, então calculamos o gradiente desta função em 1,0 e vemos que, por definição, seriam as derivadas parciais nesse ponto. E aí, substituindo o valor de x igual a 1 e y igual a 0, obtemos que isto se trata do vetor 3,0. Esse que é o gradiente da função. O vetor unitário na direção 1,1 vai ser v raiz de 2 partido por 2, raiz de 2 partido por 2 também na segunda componente. E então, temos de que, usando a
derivada direcional como sendo produto interno do gradiente de f com b, obtemos de que a derivada direcional em b vai ser o produto interno de f com 1,0, e aí nos dá 3,0 produto interno com raiz de 2 sobre 2, na primeira componente, na segunda componente, raiz de 2 sobre 2, o que dá 3 raiz de 2 partido por 2. Esse é o valor da derivada direcional da função f no ponto 1,0 na direção 1,1. Então, vamos a ver um outro exercício aqui um pouco diferente e mais um exercício bastante motivador. Que nos diz, em qual das seguintes direções, na direção 0,1, 1,0, 1,1 ou 3,4 do ponto 1,1, a seguinte função cresce com maior rapidez. A função xy igual a x ao cubo mais y cubo menos x ao quadrado y ao quadrado. Vamos a ver qual é dessas direções é aquela que produz o maior crescimento da função. Muito bem, calculamos então as derivadas parciais. Então, para calcular derivadas parciais, derivamos com relação a x, assumindo que y é constante. Assim obtemos 3x ao quadrado menos 2xy ao quadrado. Calculando a derivada parcial de f com relação a y, assumindo x constante, temos 3y ao quadrado menos 2x ao quadrado y. O gradiente, portanto, de f no ponto 1,1 é dado por essa expressão que vai ser exatamente igual a 1,1. Substituindo x igual a 1 e y igual a 1, obtemos que o gradiente sai 1,1. Então, aqui, a derivada direcional vai ser o produto do gradiente de f com o vetor direção, e isto de aqui vamos a calcular para cada uma das direções que nos solicita o exercício. Então, no vetor, na direção 1,0, a derivada direcional seria o gradiente de f, produto interno com vetor direção, e neste caso nos sai igual a 1. No segundo caso, o vetor direção é 0,1, o gradiente de f em 1,1, produto interno com 1,1, automaticamente também nos sai 1. Aqui, o vetor 1,1. Aqui nós temos que fazer um procedimento prévio, porque este vetor não é unitário. Então, temos que calcular-lhe a norma deste vetor unitário. E aí, o vetor unitário é raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Multiplicamos este produto interno com o gradiente. O gradiente, observe na direção, no ponto 1,1, é igual a 1,1. E tomamos o produto interno. Então, sai raiz de 2 partido por 2, mais raiz de 2 partido por 2, que me dá raiz de 2. Finalmente, na direção 3,4, obtemos gradiente de f em 1,1, produto interno com o vetor unitário. En este caso, temos que calcular o vetor unitário. A norma deste vector 3,4 é igual a 5, portanto, o vector unitário seria 3 quintos, 4 quintos. Produto interno com o gradiente me dá 7 quintos. Então, de todas estas derivadas direcionais que nós temos calculado aqui, temos que selecionar aquela que nos dá o maior valor, porque a derivada vai crescer, a função vai crescer mais rápido quando a sua derivada seja maior. Então, aqui selecionamos qual de todos estes valores é o maior, e o maior é raiz de 2. Porque a raiz de 2 é 1,4142, 7 quintos é exatamente 1,4, e as outras são 1. Então, a direção em onde a função cresce com maior rapidez é a direção de 1,1. Muito bem, vamos agora continuar com as propriedades da derivada, do gradiente, das derivadas direcionais. Mas para poder ir mais a fundo nestes conceitos, vamos a lembrar
o produto interno de dois vetores. Esto de aqui vai ser muito importante para poder concluir os seguintes resultados. Lembremos que a definição de produto interno nos diz que se temos dois vetores, U e V, o produto interno está definido como sendo o produto das primeiras componentes mais o produto das segundas componentes. Então, nós vimos na aula passada que para poder obter uma relação entre o produto interno e as normas, ou seja, geometricamente, o que significa dar uma interpretação geométrica a este produto interno, fizemos um negócio dos vetores com um triângulo. Então, o vetor U e o vetor V, eles fazem um determinado ângulo que vamos a chamar de θ. Usando a lei de cossenos, encontramos de que o lado U menos V, ou seja, a diferença destes dois vetores, pode ser escrito da seguinte forma: o quadrado de U mais o quadrado de V menos o dobro produto das normas de U com V multiplicado pelo cosseno do ângulo compreendido entre estes dois vetores. Muito bem, então lembremos, não? Então, graças a esta identidade, obtuvimos que o produto interno pode ser escrito como o produto das normas de U com V multiplicado pelo cosseno do ângulo que estes dois vetores fazem simultaneamente. Então, o produto interno já nos dá uma relação entre ela e o ângulo que fazem estes dois vetores. E isto é extremamente importante para poder entender como é que se varia este produto interno e como é que vamos a utilizar estes conceitos para o caso das derivadas direcionais. Vamos aqui fazer uma aplicação da derivada. Por exemplo, suponhamos de que você está com um móvel no ponto P. Este móvel do ponto P, por exemplo, você pode fazer o seguinte: pegue sua mesa, jogue todas as coisas que estão em cima de sua mesa para um lado e coloque uma bolinha em uma posição fixa, deixando sua mesa inclinada. E a bolinha na mesma posição, ela vai escorregar. Se você repite este procedimento, deixando a mesa e partindo com a bolinha no mesmo lugar, a bolinha vai percorrer sempre a mesma trajetória. Vai ter sempre a mesma trajetória. Não vai ter duas trajetórias, vai ter sempre uma única trajetória, que seria a trajetória PQ, que nós estamos vendo aí. A outra opção é apenas uma que está no gráfico para poder entender melhor. Então, veja só, aqui, se eu tenho uma função, por exemplo, de duas variáveis, me interessa muito saber qual é a direção com que minha função cresce com maior rapidez. Aí você se pode perguntar, e o que tem a ver isso com minha mesa inclinada? É que a mesa que você tem inclinada pode ser o gráfico de um plano, não? E você, ao momento de deixar cair essa bola e perceber a trajetória que essa bola está fazendo, você está determinando, você está conhecendo a trajetória onde a sua mesa tem o maior decrescimento. Porque a bola vai cair exatamente seguindo a direção do maior decrescimento. Ela não vai cair seguindo um decrescimento diferente do maior. E ela sempre vai cair, vai percorrer a mesma trajetória. Então, no gráfico, nós estamos vendo, se soltamos uma bolinha, ela vai percorrer todos os valores, não vai ter duas opções, vai ter somente uma que está aí. Então, o nosso problema é determinar em que direção decresce com maior rapidez o plano para poder determinar a direção que vai seguir este objeto que está deslizando-se sobre esse plano. Então, entre as direções PQ e PR, por exemplo, temos que separar aquela em que a função decresce com maior rapidez. Qual dessas duas trajetórias, que podem ser mais, se você quiser, mas qual dessas duas, a função, ou o gráfico do plano, decresce com maior rapidez?
Não? Então, aqui é aquele negócio. Se soltamos uma bola do ponto P, a trajetória que seguiria a bola seria a trajetória PQ ou PR. Qual dessas duas trajetórias? E observe de que se você repete este mesmo procedimento, mantendo sempre a mesma inclinação, a bola sempre vai fazer o mesmo percurso. Não? Então, esta é uma pergunta que é extremamente importante, porque aí teríamos, se nós conseguimos dar uma resposta, isso seria equivalente a ter um critério para determinar qual é a trajetória que tem uma superfície donde cresce ou decresce com maior rapidez. Esse que é um ponto muito importante. Muito bem, então a pergunta é, bom, e isso tem a ver alguma coisa com a derivada? Então a resposta é, tem tudo a ver com a derivada. Vamos a ver isto com maior detenimento aqui. Então, temos que buscar uma direção V na qual a derivada direcional seja maior. Ou seja, nós já vimos de que, dependendo da direção, a derivada direcional pode ter um valor maior e um valor menor. Então, o maior valor da derivada direcional vai ser aquela que tem o maior crescimento da função. O menor valor vai ser da derivada direcional, vai ser a direção em onde a função decresce mais lentamente. Muito bem, então, como eu posso calcular essa direção? Muito bem, lembremos a derivada direcional. A derivada direcional para funções diferenciáveis é dada como produto interno do gradiente pelo vetor direção unitário. E aí, como posso saber qual será a maior? Então, vamos analisar este produto interno. Vamos a ver, por isso é importante conhecer qual é o significado geométrico do produto interno. Então, usamos a propriedade do produto interno para poder visualizar de que a derivada direcional, não, se pode escrever como um produto das normas de cada um multiplicando o cosseno do ângulo compreendido entre elas. Muito bem, agora lembremos de que o vetor é um vetor unitário, portanto, a norma está valendo 1. O gradiente no ponto que estamos evaluando está permanecendo constante. A única coisa que está mudando é o cosseno de θ. Então, se nós vemos aqui, o cosseno de θ é um valor que está variando entre menos 1 e 1. Então, qual seria o maior valor que pode ter este produto interno? Seria exatamente o valor quando θ é igual a 0, ou seja, quando o cosseno toma su máximo valor, que seria 1, e θ viene a ser igual a 0. O sea, ¿qué significa de que θ sea igual a 0? Significa de que o ângulo que faz o vector gradiente com o vector direção é 0, ou seja, praticamente estes dois vetores são paralelos, e aí teríamos então esta expressão. Muito bem, então aqui vemos claramente como que temos o vetor gradiente, o vetor direção V que estamos subindo, e sabemos de que o cosseno está variando entre menos 1 e 1. Então, aqui o valor da derivada direcional vai ser maior quando o cosseno seja igual a 1, ou seja, quando o ângulo seja igual a 0. Muito bem, então, os valores, estes vetores devem de ser paralelos, como nós já havíamos conversado, ou seja, dentro desse triângulo, observe, o ângulo tem que se anular. Se o ângulo se anula, quer dizer de que o gradiente e o vetor direção V devem de seguir a mesma direção, ou seja, eles devem de ser paralelos. Portanto, a direção que nos dá o maior crescimento é justamente o vetor unitário, que seria o vetor gradiente partido pela norma do gradiente. Assim concluímos de que a direção de maior crescimento deve de ser a direção da derivada
isto é, a direção do gradiente. Então, aqui é importante lembrar que derivada, na verdade, não é derivada parcial, não é derivada direcional. Essas são duas coisas diferentes. Aqui, derivada, estamos notando ao vetor, um vetor que possui direção e magnitude. E a direção desse vetor derivada é justamente aquela que aponta a direção do maior crescimento da função. Esta é uma das principais aplicações do conceito de derivada. Muito bem, então vamos a resumir tudo o que nós temos discutido nos dois slides anteriores e falar e enunciar um teorema que nos indica a direção do maior crescimento da função. Então, este teorema nos diz que se nós temos uma função z igual a f de xy, ela vai crescer ou decrescer com maior rapidez na direção do gradiente. Né? A direção em que a função z igual a f de xy cresce ou decresce com maior rapidez é a direção definida pelo gradiente, v igual ao gradiente de f, v seguindo a direção do vetor unitário. Muito bem, o gráfico da função f de xy é um gráfico em 3 dimensões, correto? Os pontos que definem as superfícies são pontos do espaço que tem, que são vetores de 3 componentes. Ou seja, um ponto de nossa superfície, ou seja, um ponto do gráfico de nossa função de 2 variáveis, é um ponto que é uma terna, que é um vetor de 3 componentes. A primeira componente x, a segunda y e a terceira f de xy. E então vemos que, de fato, é uma superfície. Por outro lado, o vetor gradiente, a derivada, é um vetor apenas de 2 componentes. Então, aqui vem a pergunta natural: como que um vetor de 2 componentes pode ter uma interpretação no espaço tridimensional? Então, a questão aqui é de que este vetor funciona dentro do plano e a direção que ela indica é como a direção de uma bússola no plano. Então, o vetor, por exemplo, o gradiente, você tem que desenhá-lo dentro do plano XY, assim como indica esse vetor gradiente na linha azul que acabou de aparecer, e, portanto, dentro do plano XY, ela nos está indicando a direção de maior crescimento ou decrescimento da função. E ela, de fato, funciona como uma bússola que está no plano XY. Nas aplicações, observe, é muito importante calcular a trajetória que realiza o objeto a deslizar-se sobre a superfície. No exemplo que nós estamos observando aí, vemos o gráfico de um plano. E este plano, por exemplo, tem uma equação ax mais by mais z. Portanto, qualquer coisa, qualquer objeto que eu deixe cair seguindo esta superfície, ela vai ter uma trajetória retilínea. Por quê? Porque ela está deslizando-se sobre um plano. Então, deve de ter uma trajetória retilínea. Ou seja, a trajetória que sigue esse corpo que se desliza sobre o plano é a equação, é uma reta. Muito bem, lembremos que a equação vetorial da reta está definida por um conjunto de pontos que estamos denotando P de t. T é um parâmetro que varia nos números reais, que passa por um ponto dado, x0, y0, z0. Por exemplo, o ponto 103. E somado t vezes a direção desta reta, que está dada pelo vetor direção de componentes v1, v2 e v3. Então, aí temos nosso vetor, o ponto, e a direção que determina de forma única a trajetória que segue este corpo que se desliza sobre uma superfície plana. Então vamos a calcular esto. Vamos a ver un ejercicio en donde vamos a encontrar exactamente cuál es esa trayectoria que sigue este cuerpo que se desliza sobre una superficie plana.
Então, bem, neste exercício diz o seguinte: calcular a trajetória que deve seguir uma gota de água situada no ponto 1,0,3 numa superfície lisa na forma de um plano. O plano tem como equação z mais 2y mais x igual a 4. Não? A primeira coisa, você observe de que o ponto 1,03 verifica a equação do plano, correto? Então, esse ponto pertence ao plano. Então, a gota de água, como já nós explicamos no slide anterior, deve seguir a direção de maior crescimento ou de maior decrescimento, neste caso, da função z, que seria o plano. E essa direção é apontada no plano XY, ou seja, ela é um vetor que está em duas componentes e que funciona como uma bússola. Então, nós temos aí nossa função. A função cujo gráfico define esse plano é dada por 4 menos 2y menos x. Aí, então, calculamos o gradiente de nossa função, ou seja, estamos calculando basicamente nossa bússola para poder determinar qual é a direção de onde o corpo vai começar a deslizar-se. Muito bem. Então, lembrando, o gradiente é a derivada de c com relação a y na primeira componente, com x na primeira componente, e a derivada parcial com relação a y na segunda componente. Então, derivando com relação a x, z, obtemos menos 1 na primeira componente, e derivando com relação a y, obtemos menos 2 na segunda componente. A trajetória deve de ser uma reta que passa pelo ponto 1,0,3. Então, ela começa nesse ponto. E então, a equação da reta seria P de t, o conjunto de todos os pontos, que começa a partir de 1,0,3, mais t vezes o vetor direção. Então, nós temos que encontrar esse vetor direção. Mas observemos que as duas primeiras componentes são as componentes do plano. Então, no plano XY, esta direção é dada pelo gradiente. E o gradiente tem direção menos 1, menos 2. Então, a equação da reta pode ser escrita como sendo P de t igual 1,0,3 mais t vezes menos 1 menos 2 V3. Ou seja, nos falta calcular a terceira componente, porque o vetor gradiente somente tem duas. Então, nos falta calcular a terceira componente. Como pode ser calculada esta terceira componente? Bom, aplicando a condição de que esta reta deve de estar contida no plano. Se a reta está contida no plano que nós estamos trabalhando, então todos os pontos da reta devem verificar a equação do plano. Então, aí obtemos de que nossa reta está contida no plano, z igual a 4 menos 2y menos x. E nossa reta tem esta forma. Então, vamos a somar essas componentes. Observe que somando as componente a componente, nós temos na primeira componente 1 menos t, a segunda componente, que seria 0 menos 2t, e a terceira componente, que está dada por 3 mais t vezes v3, onde v3 é nossa incógnita. Então, todos os pontos da reta devem verificar a equação do plano. Por quê? Porque a reta está no plano, ou seja, a trajetória que se realiza essa bola, esse móvel, está definida sobre a superfície do plano. Portanto, sua trajetória toda deve de pertencer ao plano. Então, este último vetor que você colocou aí deve de verificar a equação do plano. Então, tomamos a terceira componente, que seria 3 mais t vezes v3, que seria o lugar de z, deve de ser igual a 4 menos 2 vezes a segunda componente, que vale menos 2t, menos a primeira componente, que é 1 menos t. Fazemos as operações correspondentes e obtemos de que esse resultado nos dá
3 mais 5t. Igualamos, então, agora os dois extremos da nossa igualdade, de nossa equação do plano, e obtemos que 3 mais t vezes v3 deve de ser igual a 3 mais 5t, ou seja, temos igualdade de dois polinômios de grau 1, e para que esta igualdade se verifique, os coeficientes devem de ser iguais. Portanto, v3 deve de ser igual a 5. Logo, a trajetória que segue a gota de água é dada pela equação da reta, que ficaria da seguinte forma: passa pelo ponto 1, 0, 3, mais t vezes o vetor direção. O vetor direção, as duas primeiras componentes são as de componentes do gradiente, e a terceira componente que acabamos de calcular, que é igual a 5, vem como consequência de que a trajetória está contida no plano. Muito bem, vamos então agora a entrar a nosso resumo e conclusões da aula de hoje. Começamos com o nosso processo de diferenciação, em onde calculamos as derivadas direcionais e temos relacionado as derivadas direcionais com a diferenciabilidade. Que quer dizer isto? Que quando uma função é diferenciável, então a derivada direcional nada mais é do que o produto interno da derivada pelo vetor direção. Quando a função não é diferenciável, é possível que exista derivada direcional, mas esta não necessariamente verifica a igualdade do produto interno do gradiente com o vetor direção, como já nós vimos em alguns exemplos dentro desta aula. E, finalmente, estudamos a direção de maior crescimento, ou seja, qual é a direção onde a função possui o maior crescimento ou o maior decrescimento. Então, aí vimos de que isto acontece na direção do gradiente, e isto é extremamente importante nas aplicações. Vamos ver na seguinte aula como isto se concretiza em diferentes coisas, como é que isto é importante quando estudamos as curvas de nível, para poder obter resultados topológicos, enfim, muitas aplicações que é importante para qualquer pessoa que segue a carreira de ciências. Então, nossa próxima aula vamos a estudar os conceitos de curva de nível relacionada com o conceito do gradiente, no sentido de que é um vetor que apunta a maior direção, a direção do maior crescimento ou decrescimento da função. Vamos a ver algunos ejercicios y exemplos.